Meus irmãos, paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos. Estamos aí praticamente finalizando o nosso último trimestre desse ano de 2024, bem como o próprio ano, de 2024. Louvamos ao Senhor porque Deus tem nos concedido esses privilégios de estarmos aqui às quarta-feiras. Estamos aí, então, lidando nesse trimestre com o tema geral sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel, o que prometeu. Significa que nós já estudamos 10 temas até então, e agora estaremos estudando a lição de número 11, com esse tema, promessa de provisão. Hoje eu estarei ministrando só um pouco da minha aula com os slides, porque eu não pude terminá-lo, mas ainda hoje, se Deus quiser, estarei enviando nos grupos dos irmãos que sempre nos acompanham, os superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, o nosso texto, trazido pelo nosso comentarista, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 ao versículo de número 31. Vou fazer a leitura do texto, por ela ser muito necessária, pelo fato do conteúdo da lição estar totalmente relacionado a esse texto. Diz assim o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 31. Você poderá acompanhar na tela e aí depois também acompanhar na sua versão bíblica, se você quiser. Por isso vos digo que não andeis cuidadosos. Esse termo cuidadoso, na verdade, nós hoje conhecemos muito a expressão ansioso. Vamos lá? Não, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à nossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em seus celeiros, e vosso Pai Celestial vos alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois bem, vamos lidar aqui o foco principal da nossa aula, compreender que Jesus, ele é nosso amigo fiel e ele preenche todas as nossas necessidades. E quando nós falamos que ele preenche todas as nossas necessidades, nós estamos falando de necessidades, no sentido físico, no aspecto emocional e também no aspecto espiritual. Então, nós vamos verificar, dentro do texto, aqui, que nós vamos estudar sobre o sermão, parte do Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte equivale ao capítulo 5, capítulo 6 e 7 de Mateus, que na verdade nós, os teólogos, os estudiosos, eles dizem que aqui está a síntese da vida cristã. Então, nós vamos verificar apenas esses versículos do capítulo 6, do 25 ao 31, onde nós vamos lidar com as áreas onde Jesus já havia tratado com os discípulos sobre a questão do jejum, como que a pessoa deve fazer para dar uma esmola, ajudar a pessoa necessitada. E agora, nessa sequência, nós vamos verificar que ele está tratando sobre as pessoas
que estão envolvendo com cada uma das nossas necessidades pessoais. Então, diante das nossas preocupações, diante das nossas inquietações, porque o ser humano, o próprio termo está dizendo, necessidades, né? O ser humano ele é necessitado das coisas básicas da vida, das necessidades básicas da vida. Lembra que Jesus mesmo, né, escrito por João no capítulo 15, ele vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Então, com isso, nós vamos entender que diante das nossas preocupações, das nossas inquietudes, Jesus ele nos dá instruções, né, para que nós não venhamos a viver ansiosos, cansados. Porque se tem uma coisa que está trazendo muitos problemas, não só nos dias dos discípulos de Jesus, porque também eles viviam, né, ansiosos pela situação deles na sua época, mas no mundo moderno, as pessoas hoje estão vivendo uma ansiedade muito alta. Pois bem, nós temos aí no nosso esboço 3 tópicos para nós estudarmos. O primeiro, vamos falar sobre a provisão das necessidades básicas. Segundo, a provisão das necessidades emocionais. E em terceiro, provisão de necessidades espirituais. E assim, então, nós concluímos a nossa abordagem aqui através dos nossos slides. Daqui para frente, não estarei utilizando mais os slides. Pois bem, eu gostaria de fazer uma abordagem aqui primeiro a respeito da ansiedade, porque o que nós vamos verificar que se você quiser, Carlos, me tirar da tela, o que nós vamos verificar, que eu acho que seria interessante, porque o comentarista não faz alusões a respeito, para especificar o que é a ansiedade, quais são as causas que muitas vezes interferem, para depois eu fazer as nossas abordagens dentro da nossa lição. Em termos gerais, quando a gente fala de ansiedade, né, porque o tema da nossa aula está falando sobre a promessa da provisão. Ou seja, se nós estamos estudando o trimestre que trata da promessa de Deus, porque ele é fiel para cumprir. E aqui o nosso tema é sobre o quê? Provisão, ou seja, Deus estará sempre providenciando para nós as nossas necessidades, né? Então, aí, já que nós, como o próprio texto tratou de inquietude que os discípulos estão vivendo, solicitudes, o que vai tratar sobre ansiedade? É preocupação intensa, né? Está pensando intensamente sobre alguma causa, excessivamente persistente, com medo das nossas situações cotidianas. Outro aspecto que nós vamos verificar, que tudo isso vai ocorrer o quê? Problemas psicossomáticos. Ou seja, nós vamos entender que quando a pessoa está muito ansiosa, vai ter o que? Uma frequência cardíaca elevada, né, que isso é causado pela própria ansiedade. A pessoa fica ofegante, né, aquela respiração muito rápida. A sudorose é outra coisa que acontece, a pessoa dá aquele suor, do nada a pessoa percebe que ele está fedentino, a sudorose muito forte. Por quê? Ele está tenso, fica muito tenso, e aí vem aquela preocupação de quê? De cansaço. Por que cansaço? Porque o cansaço está onde? Na mente. A ansiedade está onde? Lá na mente. Na nossa área psique, ou seja, na alma e do espírito. E quando nós estamos ansiosos, a nossa ansiedade descarrega onde? No corpo. É por isso que é chamado de doenças, né, psicossomáticas, ou seja, o termo psique no grego é alma, e a palavra soma no grego é corpo, por isso que é doenças psicossomáticas. Ou seja, hoje se estuda, principalmente na psicologia, os transtornos de ansiedade e que vão além desse lado, né, do campo psicológico e vai refletir aonde? Nas doenças do corpo, onde a pessoa passa a ter o quê? Boca seca, do nada, aquela secura na boca da pessoa, náuseas, diarreias,
problemas digestivos, calafrios, suor, como eu falei, tremores, aquela respiração, falta de ar, tudo isso a pessoa fica sentindo por causa de quê? Da ansiedade. Ele está tenso pelas coisas que ele necessita, que ele precisa, e que às vezes nem é tanto da posição que ele acha que ele precisa, ou porque ele também causou alguns problemas, né? Falta de planejamento, né? Tudo isso é que pode ocorrer e leva essa pessoa a sentir o que? Dor de cabeça, tontura, sensação de desrealização. Ou seja, a partir do momento que a pessoa está ansiosa, o corpo vai sentir devido à sequência intensa dessa ansiedade. E com isso a gente sabe que os psicólogos estão aí, os psiquiatras estão ganhando muito dinheiro, um montão de pessoas que estão aí buscando as terapias. É importante? Claro que é. Né? O cuidado médico é necessário? É. Agora, nós estamos estudando que o próprio Jesus está dizendo que ele vai trazer aqui instruções para nós que somos servos do Senhor. O comentarista não entrou nessa área, mas buscar também os profissionais da área ajuda? Sem dúvida que vai ajudar. Né? Vamos lá. E também nós sabemos que existem pessoas que são doentes, com transtornos. Mas veja o que nós vamos trabalhar então. No nosso primeiro ponto, vamos falar exatamente sobre o quê? Provisão das necessidades, o quê? Básicas. Esse é o primeiro ponto. Lembra que eu falei agora há pouco? Eu vou enviar os nossos slides posteriormente. Hoje nós não os teremos aqui agora. Primeira coisa que nós vamos verificar é que Jesus então está falando, não fiquem ansiosos, né? Ou seja, não fique tenso, preocupado. Por quê? Ele vai ensinar exatamente que os discípulos, eles estavam tendo muitos problemas no seu dia a dia. Se a gente olhar para o contexto dos discípulos, a família deles, na pobreza, enviando os tributos para Roma, que é a pressão do Império Romano em cima de vários países, incluindo a própria Judéia, né, ali, Israel. E como é que Jesus então está dizendo para eles, olha, vocês não precisam ficar ansiosos, vocês não precisam viver dessa maneira preocupada, ansiosamente. Isso que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque as necessidades básicas da vida, Deus vai prover as necessidades básicas. Tanto é que no versículo 33, desse mesmo capítulo, o que Jesus falou? Buscai primeiro o reino de Deus. Né? Então, só que a gente às vezes faz o inverso. Ele está dizendo, buscai o reino de Deus e o quê? A sua justiça. A sequência da palavra de Jesus, o quê? As outras coisas. A versão até diz, todas essas coisas, as outras coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas que é o quê? O que Jesus estava falando antes. O que comer, o que vestir. Então, é isso que começa a ter problema para o discípulo de Jesus, que sou eu e você, é que às vezes a gente fica ansioso, porque também não estamos buscando o reino. Né? Já pode começar dizendo isso. Jesus está finalizando esse assunto lá, eu já estou tratando dele aqui. Por quê? A gente não busca o reino de Deus, não busca as coisas do alto. Lembra o que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, e o verso 1? Se já ressuscitaste com Cristo Jesus, buscai as coisas que são lá de cima. Está vendo? Olha a sequência do texto que vai dizer. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pode colocar mais o versículo 2, Carlos? Olha lá. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, eu não preciso ficar buscando as coisas da terra, porque da terra eu já sou mesmo. E outra coisa, todo mundo sabe que a coisa mais certa que tem é a morte, que nós já vamos voltar para a terra mesmo. Então eu tenho que buscar onde? Em cima. O meu futuro não está aqui, meu futuro está lá, a minha eternidade, na verdade, né? Futuro parece uma coisa ali amanhã, mas eternidade. Então, voltando aqui para o versículo 26, né? O versículo 25, que nós estamos olhando, vai dizer assim, por isso, né? Vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Ele vai dizer, olha, se Deus ele provê as coisas para os animais, como nós mesmo lemos os textos aqui,
através dos vegetais, por que ele não vai cuidar de nós, que nós temos muito mais valia? Lembre que as coisas que existem na Terra foram feitas para nós, para os nossos usos. Então significa que nós valemos mais do que os animais e do que os vegetais. Lembre que nós somos feitos o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Não são a terra e nem os animais e nem os vegetais. Somos nós que somos feitos. Nós somos o quê? Sui generis. Eu sempre gosto de citar isso, porque cada pessoa é um indivíduo. Analisa que se hoje existe 7 bilhões ou 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, até mesmo a digital, não existe uma digital diferente, que coincida com a sua, porque você é único. Isso mostra que Deus, ele cuida de cada um, ele sabe onde cada um está no seu tempo, em qualquer momento, porque Deus é onipresente. É isso que falta. Por isso que Jesus terminou o texto aqui no versículo de número 31, falando que quem está preocupado demasiadamente porque é de pouca fé. E lembre que o próprio Deus fala o quê? Que sem fé é impossível agradá-lo. Por isso que ele vai dizer que a gente não precisa estar preocupado com o que haver de comer, nem o que vai beber, e nem com o corpo, com aquilo que nós temos que vestir. Porque são as coisas básicas, né? São as coisas básicas. Nós sempre ouvimos pessoas dizendo assim: se a gente tem saúde, é o que importa. Porque tendo saúde, a gente trabalha e consegue todas as coisas. Tendo saúde, a gente consegue as coisas básicas. Agora, o problema é que a ansiedade vem, não é pelo básico. Então, vamos caminhar. Isso vai nos mostrar o quê? O versículo 26 está fazendo referência exatamente sobre as aves do céu que não semeiam. Elas não plantam nada. Essas aves, elas não vão lá jogar aguinha nas coisas que elas plantam. Elas também não fazem estoque. As aves do céu não fazem estoque. Quem faz estoque são as formiguinhas, né? Mas o nosso Pai Celeste, ele provê o alimento diário para as aves do céu. Elas não passam fome. Tem sempre coisas para ela. Então Deus está nos mostrando que ele cuida dos animais. Ele cuida de todas as coisas que ele criou. E muito mais para nós. Por quê? Porque Deus, ele ativamente, ele se relaciona conosco. Veja, se nós somos discípulos de Jesus, se já temos a natureza divina, que o próprio apóstolo Pedro, ele cita isso lá no seu capítulo 1, da sua primeira epístola, que nós temos a natureza divina, porque nascemos de novo. Se nós temos a natureza divina, Deus lida conosco e cuida de nós, literalmente, e nós temos o alimento diário suficiente. Como é que foi que aquelas pessoas do deserto por 40 anos conseguiram alimentar? Plantaram alguma coisa no deserto? Não. Todo dia tinha algo para eles. Significa que para nós não será diferente. As nossas necessidades nós teremos. Então, veja, o texto está dizendo que nós temos, por Deus, da provisão das necessidades básicas. Outro subtópico aqui dentro do primeiro ponto, que é a questão da provisão da vestimenta. É outra coisa que nos preocupa. Agora, qual tipo de roupa que eu vou vestir? Qual grife que eu vou vestir? Quanto custa a minha camisa? Quanto custa o meu tênis? Quanto custa a minha calça? Quanto custa o vestido? Quanto custa a saia? Aí é que está o problema. Se eu vou vestir uma camisa que me veste bem por R$150, vou citando um exemplo aqui, mas eu quero vestir uma camisa de R$500. Vai me complicar. Se eu não tenho patrimônio, não tenho renda suficiente para isso, eu não tenho receita para isso, vou ficar ansioso na hora de pagar. Vai me complicar. Então, tudo depende disso. Agora, a pessoa fica esperando que Deus mande para ele um paletó de R$10.000, de uma grife X, de uma camisa X, de uma calça tal. Não. Deus vai nos dar meio, recursos, para que nós possamos nos vestir. Cobrir a nossa nudez. Então, o que o Jesus está dizendo isso aqui no versículo 28 até o 30?
Ele está citando, fazendo referência ao lírio do campo. Olha a beleza que é o lírio do campo. As pessoas admiram muito. Jesus está falando, é o lírio do campo ainda, não é aquele que você, né, compra, que você prepara. Não, nesse não. Aquele que está lá no campo, ele está fazendo referência a ele. Olha, aí ele vai citar, fazendo comparação com quem? Com Salomão. Que nem Salomão se vestiu tão bem. Imagine que nos dias de Salomão, como eram as roupas reais, né? A produção das roupas reais para ele. Mas nós vamos entender que Deus ele vai interagir conosco de maneira muito pessoal, de forma que nós tenhamos, olha, é o papel do pai e filho, de maneira que eu terei as coisas de acordo com as minhas necessidades. O problema todo é que a gente não lê o texto bíblico, não pensa como Jesus e quer fazer as coisas por conta própria. Vai sofrer. Agora, é claro, Jesus tem muitos discípulos que pode comprar camisa, ele tem uma receita enorme, né? Mas o Wallace e muitas outras pessoas não podem. Há pessoas que não têm condições. Uns compram camisa de R$150, não tem problema para ele. Mas para outros, ele comprou uma camisa de 150, já é 10% do que ele ganha, ou até mais de 10%. Então, ele não vai viver só de camisa, ele tem filhos, ele tem outras coisas. Então, veja, nós temos que entender que faz parte do planejamento. Então, Deus vai lidar conosco, sim. Agora, dessas questões fazem parte o quê? Das nossas necessidades básicas. E como é que nós temos que viver? Aprendendo a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Então tá, se eu posso, né, eu tenho um salário X, eu estou desempregado agora, eu estou preocupado com o que comer, eu estou preocupado com como vestir, né? Eu estou preocupado com o que vou fazer para resolver a minha situação no meu lar, a provisão do alimento. Agora, eu não posso estar o quê? Ansioso. Porque se até hoje, em todo o tempo meu, o Senhor proveu as coisas, o Senhor criou os recursos, os meios, e outra coisa, eu tenho entendimento dos recursos que eu tenho foram dados por Deus através da minha saúde, através do emprego, né, os recursos, habilidades que eu tenho. Aí sim, eu busquei isso. Mas veja um detalhe, hoje nós temos observado na nossa nação pessoas que recebem esses ajudas de custo do governo. Quantas empresas aí estão faltando funcionário? Por quê? Eu digo isso porque eu convivo e você deve conviver com isso. Que o funcionário preferiu sair. Eu vou citar um fato. Só vou citar o fato, que ele é recorrente no Brasil atualmente. Uma senhora trabalhava numa empresa, ganhava R$2.500. Ela não aceitou ser registrada na CLT, porque ela recebia R$600 de ajuda de custo do governo e mais R$300 de 2 filhos. Ela tinha R$900. Aí ela disse para o patrão dela que ela iria sair porque uma vizinha dela fazia faxina, e uma faxina é R$170. Então, se eu fizer 10, 15 faxinas no mês, eu vou trabalhar metade do mês, eu vou ganhar R$2.000 com os 900 que eu já ganho. Então, eu vou trabalhar só 15 dias por mês e eu vou ganhar aí R$2.000 por mês fazendo faxina. Primeiro que ela não estava aceitando ser registrada, que ela ia perder os R$900. E ela saiu do emprego, ela não queria continuar trabalhando. Então, veja, aí que está o detalhe. Então, quando as pessoas, elas querem viver um padrão de vida, mas também ela prefere essa mesquinhez, ela não busca suas formas, ela não faz uma reciclagem, ela não procura crescer no emprego, né?
Tudo isso tem que pensar. O comentarista não está entrando nessa área, mas eu estou entrando, porque o que é que me leva à ansiedade? Primeiro é falta de fé, não é? Mas eu me atolo. Então, eu já vejo que já nem fé mais, nem necessidade, os problemas eu que estou criando ele. Então veja, tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe o que nós necessitamos, Deus sabe disso, que nós necessitamos disso. Como um pai de família sabe o que um filho precisa, todo pai sabe que tem que comprar para o filho amanhã, depois da manhã, o sapatinho dele está crescendo, tem que comprar um outro, a saia da minha menina está ficando curta porque ela está crescendo, o pai sabe disso. E Deus sabe com perfeição. Agora, mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem nossos corações no processo de buscar essas coisas, porque nós não podemos permitir. Mas isso para quem vive na dependência de Deus. Quem não vive na dependência de Deus vai fazer as coisas por conta própria. E aí a ansiedade virá. Né? Aí a dor virá. Ok, segundo ponto. A provisão das necessidades emocionais. Aqui nós vamos entrar nas questões de quê? Que o ser humano ele é tricotômico. O que é que nós temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 23, né? O que é que diz 1 Tessalonicenses 5, 23? 5 e 23, Carlinhos? Ok, Carlão? Olha lá. No 5 e 23. O mesmo Deus. 5 e 23, Carlos. Aqui é bom porque o Carlos ele nos ajuda na hora. Eu vou ler na minha versão, porque a minha versão é... Vou ler a da versão que o Carlos coloca. Vamos lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo o quê? No vosso espírito e alma e corpo. Sejam plenamente conservados olha, o que é repreensível? Que não precisa de correção. Que vivam irrepreensivelmente para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está dizendo que o mesmo Deus, quer dizer, o nosso Deus, né, de paz, ele vos santifique completamente. Espírito, alma e corpo. Nós somos tricotômicos. Então nós temos essa parte, além dessa parte física, né, que nós falamos agora, que é corpo, alimentar o corpo, alimentar as vestimentas e também a necessidade natural do alimento, mas também nós temos problemas emocionais. E aí, o que vai acontecer com as questões emocionais? Além das questões físicas, o que passa na alma vai refletir aonde? No corpo. Por isso que, na minha abertura, eu falei a respeito das questões gerais sobre o que leva a pessoa a sofrer ansiedade. E a base está aqui, que é a alma. Essa nossa parte emocional, essa nossa parte interiorana, a nossa parte imaterial. Então, veja, o que se passa na alma reflete no corpo. Aí vem as dores. Sabe aquela pessoa que está pensando que amanhã precisa daquilo, amanhã tem que fazer isso, ele está lá deitado na cama, está lá. Ele vira para um lado, vira para o outro, a cabecinha dele está trabalhando. As horas passam, o sono não vem, as horas passam, o sono não vem. A esposa dele está dormindo. Isso para quem é casado, né? Os filhos estão dormindo, mas as horas passam, vão passando. E aí, quando ele assusta, o dia está quase amanhecendo. Como fica o corpo dessa pessoa? Por quê? A mente, né? Então, o que vai acontecer é que a nossa alma é exatamente essa esfera responsável pelo nosso lado emocional. E a gente esquece de cuidar dessa parte imaterial, quer valorizar a parte física, ou seja, a carcaça, quer valorizar o exterior, não é assim? Então aí vem a descompensação. Então o corpo, a alma deve ser cuidado e preservado, ou seja, a alma tem que ser tão preservada, a nossa parte espiritual tem que ser tão preservada quanto o corpo, eu diria que até mais. Por que isso? Veja, vamos tratar aqui sobre a ansiedade do mundo. Olha, Jesus vai falar sobre isso, por quê? Por causa dessa inquietude, essa preocupação que existe no processo das decisões do ser humano.
O que o ser humano sempre foi, e hoje ele vive numa escala muito alta? O narcisismo, o culto ao corpo, né? O hedonismo. É muito forte o que nós estamos vivendo hoje. E o consumismo? Tu que você olha esse kit, né? O narcisismo, o hedonismo, o consumismo, vai me levar a gastar muito com a imagem, só com a parte exterior. Isso vai me levar a ficar doente cada vez mais, a minha alma ficar doente, a minha parte interiorana vai ficando cada vez mais doente. Olha o que o nosso comentarista diz. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, o transtorno de ansiedade e outros transtornos mentais atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Então, se o mundo tem aí pouco mais de 7 bi, significa que existe mais do que um Brasil, ou seja, 300 milhões de pessoas no mundo, né, que elas estão sofrendo isso. E sabe qual o ranking? É que o Brasil lidera com cerca de 18 milhões de pessoas que estão vivendo com esses transtornos de ansiedade. Se nós temos 230 milhões de brasileiros, praticamente 19 milhões estão sofrendo isso. Se uma mãe vive ansiosa, se um pai está ansioso, como é que os filhos serão? Convive com qual tipo de pessoas? Ansiosas. Como é que esses filhos estão? Claro, estão ansiosos. A obesidade é uma das coisas que está acontecendo no mundo, né? O Brasil também. As pessoas vão comer, vai deita. Come e deita. Por quê? Está doente. A ansiedade é tão grande, transtornos mentais tão fortes, vai tomar remédio, né? Vai para o psiquiatra, e se entope de remédio, a pessoa não consegue trabalhar direito, não consegue exercer a função direito. Por quê? Está doente. Essa é a situação, essa tem sido a realidade. Esses dados mostram um pouco da ausência de quê? Da paz. O mundo nunca teve paz, está faltando a paz no mundo, e o mundo vive, então, inquieto, sofrendo. Agora, pensa uma coisa, nós somos discípulos de Jesus. Jesus está tratando sobre isso com os seus discípulos. Jesus, na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, Jesus falou assim: Pai, não rogo ao Senhor que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós conseguimos, através do Espírito Santo, ser libertos do mal. Não tentar viver como o mundo vive. Não tentar competir com as pessoas no mundo. Então, a igreja sofre. Eu penso, não sei, a coisa que Jesus não faz para o crente mais, não faz para o servo do Senhor, e não vai fazer. Coisa que está nas Escrituras, que tem orientação do próprio Jesus, e que eu extrapolo, que eu vou além. Por exemplo, Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, que o glutão, a glutonaria, ela é pecado. O glutão não vai ao céu. Gálatas 5,19 está muito claro sobre isso. Não entra no reino do céu. Dentre aqueles outros elementos que faz parte ali das obras da carne, a glutonaria está lá. Então, como é que fica uma pessoa? Às vezes, na verdade, ele não é tão glutão, mas devido a tanta ansiedade, que ele tenta preencher o seu vazio comendo. Vai para a geladeira de madrugada, ansiedade. A gente convive com essas pessoas o tempo todo. Olha, e a solução está aqui. O terceiro subtópico do ponto 2 está aí, ó. A solução para a ansiedade está em Jesus. Né? Aí o Carlos está colocando o versículo 21. Né, Carlos? Começa no 19, vai até o 21. Então, isso mostra exatamente o quê? No terceiro subtópico aqui, nós estamos vendo que como é que a gente resolve a questão da ansiedade? Só em Jesus. Jesus nos completa. O ser humano sem Deus, ele é vazio.
Ah, mas e o crente? Ah, Jesus completa. Tem que vir para aqui, para a palavra. Tem que vir para a palavra. As pessoas me perguntam, olha, é bom buscar um psicólogo? O comentarista não está entrando nessa área, não, mas eu digo, é claro, terapeuta, sugiro um cristão que vai ajudar essa pessoa. Por exemplo, em casa, tem um dos cônjuges que tem esse problema de ansiedade, o outro não tem. Quem é que vai ajudar na terapia do cônjuge? Aquele que não tem. Ela está ajudando. Até um filho que é muito ansioso. Os pais vão ajudar, conversar, valorizar essa pessoa, né? Como diz o ditado, bota ela para cima, levar essa pessoa a sempre estar em atividade. Não está dando conta? Busca, né? Agora, nós vamos trabalhar daqui a pouco nos assuntos. Leitura bíblica, oração, né? Ocupar o tempo, porque as pessoas quando estão ansiosas, a primeira coisa que ela faz é recorrer para um cantinho. E aí você tem que fugir de lá. Cantinho não funciona, não. Então vejamos. Então o que diz o texto? Não há nenhuma enfermidade que Jesus não possa curar. Todas as enfermidades. Nós temos o texto de Mateus, no capítulo 9, por exemplo, nós temos Jesus, o texto capítulo 9 de Mateus mesmo. Nós temos o texto lá falando, versículo 35, me parece a seguir, Jesus percorria todas as aldeias, cidades e vilarejos, e ele curava as pessoas de todas as enfermidades. Aí, tá aí, o Carlão está aí, ó. E percorreu Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus cura todas as enfermidades. Claro. Jesus cura. Só que tem que ser humano, por isso que eu tenho que voltar no texto, refletir. Mas a pessoa vai para os problemas dele. O problema é que é a gente mesmo que pisa onde traz enfermidade para a gente. Né? Então, pela palavra de Deus, nós sabemos que as enfermidades emocionais só trazem prejuízos. Essa que é a questão. Né? As enfermidades emocionais trazem prejuízos pessoais, prejuízo para a nossa vida, prejuízos, né, para a família, para o contexto no todo. Pessoas deixam de trabalhar, pessoas às vezes que serviu a Deus na obra do Senhor, está cansado. Ele está cansado de quê? Não é fisicamente, e nem cansado da obra, é porque ele vive ansioso. E é preciso, então, descansar a sua alma. Salmo 42. Ó, minha alma, por que está abatida? Então, o que nós vamos entender é que a pessoa, o Davi, ele estava na situação. Agora, o que vamos entender é que nós vamos buscar sempre as nossas soluções são em Deus. Aí nós vamos fechar com o terceiro ponto da nossa lição. A provisão das necessidades espirituais. Olha, a quem eu recorro? O tempo meu gasto, né, na minha vida é com o quê? Eu tenho 24 horas, reloginho está lá, 24 horas por dia. E o que é que eu faço com essas 24 horas? Então, o nosso terceiro ponto está aqui, olha. Eu vou até citar antecipadamente os 3 subtópicos. Primeiro, provisão das necessidades espirituais. Primeiro, necessidade da salvação. Segundo, necessidade da presença e direção de Deus. E terceiro, necessidade do Espírito Santo. Já que nós estamos tratando de provisão, que Deus ele vai prover as coisas. Então, o primeiro aspecto é a necessidade da salvação. Né? Ou seja, além de ser corpo e alma, o ser humano precisa dessa parte dele também, que é espírito. Ou seja, para mostrar que nós também temos as nossas necessidades espirituais. E vai ser mostrado bem claro aqui que por causa do pecado, o ser humano precisa da salvação. E às vezes, como nós estamos tratando de um tema, de um assunto que está relacionado a crente, porque Jesus está falando aqui para discípulo. Sermão do Monte é para discípulo. E o mundo, desde quando Deus falou para o mundo não crê na palavra.
O papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e da justiça de Deus. Agora, depois que ele passa a crer, né, pede perdão dos seus pecados, ele torna a nova criatura, aí ele dá crédito à palavra. Né? Por isso que Isaías, ele vai dizer, quem deu crédito à pregação da palavra? Só depois do novo nascimento, porque não dá crédito. Aí nós vamos entender o quê? Que a morte de Jesus lá no Calvário veio exatamente para quê? Para preencher esse lado espiritual do ser humano. Porque hoje tem aí as pessoas que são chamadas de influencers, há pessoas aí com questão de poucos meses, ou 2, 3 aninhos aí, são milionárias. Pessoas eram pobres, hoje têm mansão, são muito ricas. Né? Com questão de pouco tempo aí, tem milhões de seguidores. É claro que o número é muito pequeno dessas pessoas, mas elas têm tudo o que elas querem. Até no nosso meio evangélico hoje também está cheio de gente aí que está pregando o evangelho, vendendo muita coisa, comprando jatinho. Tem uma menina aí, jovem aí, que está pregando, está nas redes sociais, comprou um jatinho para ela, tá, acho que é Vitória que ela chama. Mas enquanto a igreja estiver chamando, enquanto estiver dando dinheiro para essas pessoas, vai enriquecer, vai encher o bolso dessas pessoas. Vão comprar jatinho para elas sim. Agora, o que nós estamos entendendo aqui é que Jesus, ele preenche a necessidade do ser humano. A pessoa pode comprar jatinho, a pessoa pode ir para os melhores shoppings da vida, viajar para qualquer lugar, para a Europa, pegar o jatinho e viajar para outro lado, mas o vazio no seu espírito só preenche Jesus. Só Ele. E aí, talvez nós, como salvos do Senhor Jesus, estamos entrando na onda do mundo e não estamos permitindo que Jesus nos preencha. Às vezes nós estamos indo para a igreja, a gente canta, a gente prega, a gente toca, a gente tem atividade na igreja, mas Jesus não está preenchendo, porque as pessoas, às vezes nós estamos buscando nos preencher com as coisas da vida, porque às vezes está tão ansioso com as coisas dessa terra, dessa vida, que está causando isso. E aí? Então aqui está o segundo subtópico, porque a provisão de necessidade espiritual, que Deus quer preencher a nossa necessidade espiritual primeiro. Olha, e Paulo ele escreve lá aos Filipenses, lá no capítulo 4. Se eu lembrar aqui agora, Carlos, me ajuda aí, capítulo 4, acho que é o versículo 23. Versículo 13, Carlos, vem para nós aí. Posso todas as coisas, mas os versículos antes do capítulo 13, vê para mim, versículo 11, vê para mim o 11. Digo isso como por necessidade, digo isso como, por volta, Carlos, digo isto, olha, desculpe, não digo isso, olha o texto, não digo isso como por necessidade. Por quê? Já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido, presta atenção. Ele sabe, ele está contente, ele fica contente com o que ele tem. O problema está aí, as pessoas não conseguem se contentar com o que tem. Os meus verbos estão trocando aqui hoje, né? Contentar com o que tem. Então, eu sei estar abatido e sei também ter muito. Vamos lá, Carlos. Em toda, olha, presta atenção aí, em qualquer maneira, ou seja, em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, como nós estamos sendo aqui, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer também necessidade. Vamos no 13. Olha que agora, o que ele vai dizer no versículo 13? Olha lá. Só que as pessoas esquecem dos versículos anteriores. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu tenho que me contentar com as coisas que eu tenho. Agora, Paulo está dizendo também que eu tenho que contentar com a pobreza e viver na miséria. Não, não, hipótese alguma. Se eu tenho saúde, se eu tenho inteligência, eu vou buscar recursos, e Deus dá. Tiago vai falar no primeiro capítulo, versículo 5, o seguinte, que quem não tem sabedoria, Deus dá deliberadamente. Se você não tem, peça a Deus, está lá escrito. Tiago, primeiro versículo de número 5. Aí a pessoa vai falar, que eu não sei, eu não consigo e tal. Busque do alto.
O Senhor dá sabedoria e Ele dá deliberadamente. Olha lá, se algum de vós tem falta, né, de sabedoria, peça a quem? Recorra a quem? A Deus. Isso não é questão espiritual, meu irmão? É. Que a todos dá liberalmente. E não, olha, presta atenção nessa frase que eu acho linda. E não te lança no rosto. Estou te dando todo dia, toda hora. Não, olha. E ser-lhe-á dada. A gente precisa de Deus todo dia. De manhã, de tarde. Pode pedir. Porque quem tem tudo e sabe tudo é Ele. A gente não sabe nada. A gente não passa de criança. Então, necessidade da presença de Deus. Então, nós temos, às vezes, a pessoa está tendo necessidade da presença de Deus e direção de Deus, que é o segundo subtópico aqui. Ó. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante oração para fazer e conhecer a vontade dEle. Esse é um fator básico mesmo. Se eu sou servo, eu tenho que saber a vontade de Deus. Aí eu estou caminhando, fazendo uma coisa que quer dizer, como diz o ditado mineiro, estou me estrepando todo dia. O que está acontecendo? Não sei por que está acontecendo comigo. Claro, não ora. Você não sabe, você não tem reflexão sobre sua vida espiritual. E aí? Fica doente. Por quê? Ansiedade. Ou então já está doente. Então, dê tempo. Olha lá. De tempo em tempos, precisamos tomar decisões, fazer escolha e agir. Não podemos fazer nada sem a direção de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Mateus 15, parece que é o versículo 5. Por que isso? Porque Jesus vai dizer que nós somos o ramo, Jesus é a oliveira. Nós estamos presos no Senhor Jesus. Olha, na verdade, esse assunto, esse tema, é muitíssimo necessário. Porque, Carlos, vê para mim Romanos 8,14, por gentileza. Olha o que significa. Que nós somos espirituais, irmãos. Olha lá, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados por Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele que vai nos iluminar, nos dar entendimento nas Escrituras, pelas Escrituras. Então, ele nos orienta, ele nos guia. Nós somos filhos. Olha, felizmente, né? Você vê que o assunto é tão necessário e amplo. Com que estáis gastando o vosso tempo? Não andeis ansiosos com as coisas. Claro, porque a pessoa está ansioso com as coisas da vida. Com que vestir, com que comer, né? Mas ele não está cuidadoso com as coisas espirituais. Esse é o nosso dilema do ser humano, infelizmente. Mas as respostas, elas são de Deus. Olha, a direção do Espírito Santo para a nossa vida, irmãos, é indispensável, é fundamental. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é fundamental. A gente pode encerrar a nossa aula agora pensando assim, que para Jesus cumprir a missão dele na terra, o ministério dele, ele dependeu do Espírito Santo. Desde o texto lá de Isaías 61, o próprio Jesus vai dizer isso, né? Quando ele mesmo lê o texto lá de João 16, ele vai dizer o quê? Que ele era cheio do Espírito Santo. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, porque como homem aqui na terra, ele dependia do Espírito Santo, por isso que ele orava, por isso que ele jejuava, ele tinha as respostas para as coisas. E eu e você necessitamos do Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo é fundamental para nós. Agora, para eu encerrar, é uma reflexão pessoal que eu faço para mim também. Você não pensa que quando eu estou lendo esses textos, que eu estou aqui conversando sobre esse texto, eu não estou pensando, minha cabecinha também não pensa? Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz.
Eu preciso ter mais tempo com Deus, ouvir mais o Espírito Santo, me gastar mais com as coisas espirituais e me contentar, porque às vezes o que eu já tenho já é o suficiente. Às vezes nós corremos atrás de muitas coisas. Olha, ter um carro com ar-condicionado é importante? Claro que é. Um calorzão desse, muito importante. Ter uma casa com ar-condicionado para dormir é importante? Claro, a gente dorme e acorda bem para trabalhar. Um colchão sempre semi-novo e novo? Claro, a gente acorda inteiro. Isso significa que são as coisas básicas para hoje. Se eu posso ter isso e não extrapolo em outras áreas, eu consigo isso. Mas às vezes as pessoas extrapolam em outras áreas, gastam nas coisas que não são de necessidades básicas, sofrem, família sofre. Então vamos fechar a nossa aula agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor Jesus, porque Ele conversou isso com os discípulos. Ele conversa isso comigo e com você agora. E vamos colocar isso em prática de verdade. Deixar de ser ansioso, de cobiçar coisas. Fazer tantos investimentos para as coisas terrestres e a gente não faz quase nada para o lado espiritual. Porque quando nós estamos bem com Deus, paz de espírito, nós dormimos e acordamos perfeitamente. Pai, te dou graças, te louvo pela tua palavra, pelo espaço, pelo momento que o Senhor nos concede, Senhor, de poder tratar desse assunto, refletir esse assunto, Senhor, que sou Deus, discípulos, fisicamente, pessoalmente, hoje nós temos pela tua palavra, registrado por Mateus. Ajuda, Senhor, a nós, como igreja odierna, no mundo consumista, num capitalismo que nos força a ser escravos do sistema. Mas, na verdade, nós somos servos do Senhor e somos instruídos pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a navegar, caminhar nesse mundo, mesmo que seja na correnteza, contra a correnteza, mas que nós saibamos andar, planejar as nossas vidas e estar firmes e firmados em Ti, Senhor, porque o Senhor é a nossa âncora. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós não sejamos ansiosos com o que comer e vestir. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz. Até a nossa próxima aula.